descoberta de objetos interestelares no Sistema Solar inaugura uma nova etapa no estudo do cosmos. Por muito tempo, acreditou-se que o Sistema Solar era um ambiente relativamente fechado, onde a maior parte dos corpos celestes obedecia a dinâmicas internas, como a formação a partir da nebulosa primordial, as interações gravitacionais entre planetas e a evolução de cometas e asteroides a partir de zonas bem definidas, como o cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort. A chegada de Oumuamua em 2017, seguida por Borisov em 2019, rompeu com essa suposição, trazendo à tona a necessidade de rever o modelo de isolamento relativo do nosso sistema em relação ao resto da galáxia. O que torna esses objetos particularmente relevantes não é apenas sua origem extrasolar, mas o fato de serem detectados apenas agora, mesmo com décadas de observações astronômicas. Isso levanta a primeira grande questão científica e tecnológica. Será que esses objetos sempre passaram por aqui e simplesmente não tínhamos a instrumentação adequada para percebê-los? Ou estamos diante de uma coincidência estatística rara, em que dois objetos interestelares cruzam nosso sistema em um intervalo de apenas 2 anos? A resposta mais plausível tende à primeira hipótese. A astronomia moderna, com telescópios terrestres e espaciais equipados com sensores sensíveis à luz visível, infravermelha e ultravioleta, só recentemente ganhou capacidade técnica para identificar corpos pequenos, escuros e de movimento rápido em trajetórias não periódicas. Isso significa que a maioria dos objetos semelhantes a Oumuamua provavelmente passou despercebida ao longo dos últimos séculos. Essa constatação altera não apenas nossa percepção de frequência, mas também de risco e oportunidade. Se objetos interestelares cruzam nosso sistema regularmente, mesmo em baixa densidade, é preciso desenvolver metodologias para rastreá-los e, idealmente, interceptá-los. Não apenas por razões de segurança planetária, embora esse seja um componente relevante, mas por seu potencial informativo. Objetos interestelares são, por definição, amostras físicas de outros sistemas estelares. Cada fragmento, cada partícula em sua composição, carrega a assinatura química, térmica e estrutural do ambiente em que foi formado. Isso significa que estudar esses objetos é, em essência, como estudar uma rocha arrancada de outro planeta ou mesmo de outro sol, algo que jamais conseguimos antes por meios diretos. O caso de Oumuamua mostrou como esse estudo pode ser difícil. O objeto foi detectado já em movimento de saída do Sistema Solar, o que impediu qualquer aproximação por sondas ou observações mais detalhadas. As informações disponíveis foram colhidas à distância, baseadas em curvas de luz, espectros de reflexão e trajetórias. A estranheza de sua aceleração, incompatível com o comportamento gravitacional puro, levou à formulação de hipóteses que tocaram até mesmo em temas sensíveis, como a possibilidade de origem artificial. Embora a explicação mais aceita hoje seja a sublimação de hidrogênio acumulado na superfície do objeto, a impossibilidade de observação direta mantém a dúvida em aberto. Em ciência, ausência de evidência não é evidência de ausência, mas também não justifica inferências especulativas sem base empírica sólida. Já o cometa Borisov ofereceu uma oportunidade mais rica de estudo, justamente por ter sido detectado mais cedo e por apresentar características visivelmente cometárias, como coma, cauda e atividade volátil. A comparação entre Borisov e os cometas típicos do Sistema Solar revelou não apenas diferenças pontuais, mas discrepâncias sistemáticas, como maior pureza na composição da poeira e maior presença de monóxido de carbono. Esses traços sugerem uma formação em ambientes extremamente frios, provavelmente em regiões externas de outro sistema estelar. O fato de sua trajetória não apresentar sinais de interação com outras estrelas
fortalece a ideia de que ele foi ejetado diretamente por instabilidades gravitacionais locais, talvez impulsionado por planetas gigantes em formação. Essas observações nos levam a uma inferência de ordem cosmológica. O Sistema Solar não é único em sua capacidade de ejetar material para o espaço interestelar. Isso implica que a galáxia está repleta de fragmentos, rochas, cometas e, possivelmente, microestruturas que flutuam entre sistemas, carregando informações sobre as condições físicas, químicas e talvez biológicas de suas regiões de origem. Esse intercâmbio material, ainda que esporádico, coloca em questão a visão clássica da compartimentalização planetária e estrelar. Em vez de sistemas fechados, a galáxia pode ser concebida como um ambiente em que matéria e energia circulam continuamente, ainda que em escalas de tempo e espaço quase incompreensíveis. Essa ideia dialoga com hipóteses como a da panspermia, que propõe que a vida, ou seus precursores moleculares, possa ter se espalhado pelo universo por meio desses corpos. Embora essa hipótese ainda não tenha comprovação empírica, sua plausibilidade aumenta com a constatação de que objetos interestelares não são tão raros quanto se pensava. Se, por exemplo, fragmentos rochosos contendo moléculas orgânicas complexas ou mesmo micro-organismos em estado de latência forem lançados ao espaço durante grandes impactos planetários, não há razão física que impeça sua preservação por milhões de anos até alcançarem outro sistema estelar. A sobrevivência ao calor da reentrada atmosférica seria uma dificuldade técnica, mas não insuperável. Experimentos com micro-organismos resistentes mostram que certas formas de vida podem, de fato, resistir a condições extremas de temperatura, vácuo e radiação. No entanto, para além da especulação biológica, o que está em jogo é a própria noção de fronteira. A presença de objetos extrasolares no Sistema Solar redefine os limites entre o local e o distante, entre o familiar e o alienígena. A trajetória de Oumuamua, com sua aceleração atípica e ausência de sinais cometários clássicos, desafia nossas categorias. Não é cometa, mas também não é asteroide. Não tem cauda, mas reflete luz como metal. Não segue uma órbita elíptica, mas sim uma hipérbole de passagem única. Tudo isso nos obriga a considerar que nossas classificações, por mais úteis que sejam, são modelos provisórios construídos com base em observações limitadas. Quando confrontadas com fenômenos fora da curva, essas categorias colapsam ou exigem revisão. Isso não é uma falha do conhecimento científico, mas sua própria dinâmica natural. A ciência progride não apenas por acumulação, mas por revisão. E objetos interestelares são catalisadores dessa revisão. Eles forçam os cientistas a testar limites de seus modelos, a confrontar hipóteses com dados escassos, a reformular explicações diante de anomalias. São, nesse sentido, mais que corpos físicos. São eventos epistemológicos. Sua aparição, seu comportamento e sua imprevisibilidade instigam não apenas a física e a astronomia, mas também a filosofia da ciência, que precisa lidar com questões como incerteza, extrapolação e reconstrução teórica a partir de fragmentos. Essa dinâmica pode ser observada na proposta do Projeto Lyra, um plano ainda conceitual que visa enviar uma sonda em perseguição a Oumuamua. A ideia é usar a gravidade da Terra e de Júpiter como impulso para atingir a velocidade necessária para alcançar o objeto, mesmo já estando ele em rota de fuga. Trata-se de uma operação complexa, que exigiria precisão milimétrica e décadas de viagem. Mas o interesse em executar essa missão revela algo mais profundo, uma espécie de compulsão científica por entender o que nos escapa. O desejo de alcançar o inatingível, de interceptar o forasteiro cósmico, de arrancar-lhe respostas que a simples observação à distância não pode oferecer. Se esse projeto se concretizar, ele marcará um ponto de virada.
Será a primeira vez que a humanidade enviará uma sonda não para explorar seu próprio sistema solar, mas para interceptar algo que veio de fora. A dimensão simbólica desse feito não pode ser subestimada. Seria, em certo sentido, um gesto de recepção, uma maneira de dizer que o sistema solar não é mais uma bolha isolada, mas uma estação de passagem, um ponto de contato, um nó na rede galáctica. A detecção de objetos interestelares exige mais do que tecnologia. Exige também a superação de uma série de limitações metodológicas que fazem parte da própria prática observacional em astronomia. A maioria dos telescópios é voltada para a observação de regiões específicas do céu, ou para eventos esperados, como trânsitos planetários ou movimentações conhecidas de cometas e asteroides. Objetos como Oumuamua e Borisov, por outro lado, chegam de direções não antecipadas, com velocidades altíssimas e com aparências que não se encaixam nas classificações tradicionais. Isso significa que, para capturá-los, é necessário um esforço coordenado e vigilante, utilizando sistemas automatizados de rastreamento do céu que sejam capazes de reconhecer padrões não apenas esperados, mas também anômalos. Esses sistemas vêm sendo aprimorados com o auxílio da inteligência artificial, que permite detectar desvios e comportamentos incomuns em grandes volumes de dados astronômicos. A detecção de objetos em movimento rápido, especialmente aqueles que atravessam o plano da eclíptica em ângulos incomuns, representa um avanço importante nesse sentido. No entanto, mesmo com esses recursos, a janela de observação continua estreita. Um objeto interestelar que se aproxima da Terra pode ser visível apenas por algumas semanas ou dias, antes de se afastar para além do alcance dos telescópios. Isso limita a profundidade das análises e impõe uma corrida contra o tempo para reunir o máximo de dados possível. A velocidade com que esses objetos atravessam o sistema solar também é um fator determinante. Oumuamua, por exemplo, se deslocava a mais de 90 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. Isso é várias vezes a velocidade média dos cometas que orbitam o sistema. A velocidade elevada, combinada com uma trajetória hiperbólica, confirma sua origem extrasolar, mas também dificulta qualquer tentativa de aproximação ou interceptação. Em termos técnicos, não se trata apenas de apontar um telescópio para o local certo, mas de conseguir prever a trajetória com suficiente antecedência para lançar uma missão espacial que o alcance. Esse desafio torna qualquer iniciativa de exploração direta extremamente ambiciosa, exigindo décadas de planejamento e recursos que poucos programas espaciais estão dispostos a investir. Ao mesmo tempo, o fato de esses corpos atravessarem nosso sistema sem serem capturados gravitalmente pela influência solar demonstra como sua energia cinética é superior à barreira imposta pela gravidade local. Eles não estão em órbita, mas apenas de passagem. Isso os distingue radicalmente dos asteroides e cometas que nos são familiares, cujas órbitas, mesmo que alongadas ou inclinadas, ainda estão ligadas ao campo gravitacional do Sol. Esse detalhe, aparentemente técnico, tem implicações profundas. Ele indica que objetos como Oumuamua foram formados em outros ambientes e provavelmente ejetados por processos de instabilidade gravitacional durante a juventude de seus sistemas de origem. Esses processos são comuns nas fases iniciais da formação planetária, quando grandes corpos competem por material, colidem ou são desviados por interações mútuas. Sistemas que possuem planetas gigantes como Júpiter têm maior probabilidade de produzir essas ejeções. A presença de um planeta massivo nas regiões externas de um sistema atua como uma espécie de catapulta gravitacional. Ele atrai objetos menores e, dependendo do ângulo e da velocidade da aproximação, pode arremessá-los para fora do sistema, da mesma forma que um estilingue gravitacional pode acelerar uma sonda espacial. Isso reforça a ideia de que muitos dos objetos interestelares observados são, na verdade,
detritos expelidos durante essas fases caóticas da formação planetária. Eles são resíduos cósmicos que escaparam de seus sistemas natais, carregando consigo informações sobre condições iniciais que dificilmente poderíamos acessar de outro modo. O estudo desses objetos, portanto, não tem apenas valor descritivo, mas também permite testar hipóteses sobre a formação de sistemas solares. Comparar a composição química de objetos como Borisov com a dos cometas do cinturão de Kuiper, por exemplo, nos permite avaliar se há padrões universais na formação de corpos gelados ou se há variações significativas de acordo com o tipo de estrela, a presença de elementos pesados ou a distribuição orbital dos planetas. Esse tipo de análise é particularmente relevante no contexto da astrobiologia, pois muitos modelos sobre a origem da vida consideram que cometas e asteroides desempenharam papel fundamental no fornecimento de moléculas orgânicas e água para planetas rochosos. Se os cometas de outros sistemas tiverem composições semelhantes, isso sugeriria que os ingredientes básicos da vida são comuns no universo. Se, por outro lado, apresentarem composições radicalmente distintas, isso poderia indicar que a evolução química em cada sistema estelar segue caminhos únicos, determinados por variáveis locais, como temperatura, pressão e atividade estelar. De qualquer forma, o exame direto de objetos interestelares é uma das poucas maneiras de testar empiricamente essas hipóteses. Ele oferece uma oportunidade de confronto direto entre modelos teóricos e dados observacionais, algo raro em áreas da ciência onde os experimentos controlados são inviáveis. A dificuldade de prever a chegada de novos objetos interestelares impõe uma segunda camada de complexidade. Ao contrário dos asteroides locais, cujas órbitas podem ser calculadas com grande precisão, os objetos extrasolares entram no sistema sem aviso, vindos de qualquer direção. Eles não obedecem a padrões previsíveis e, muitas vezes, cruzam áreas do céu que não estão sendo observadas ativamente. Isso exige o desenvolvimento de sistemas de vigilância mais amplos e permanentes, capazes de varrer o céu noturno em busca de movimentos atípicos. Esses sistemas precisarão ser automatizados, equipados com algoritmos que detectem variações sutis de posição em imagens sucessivas e que sejam capazes de distinguir entre satélites artificiais, meteoros, artefatos ópticos e verdadeiros corpos em movimento hiperbólico. Nesse esforço, colaborações entre observatórios ao redor do mundo são fundamentais. A vigilância do céu não pode ser uma tarefa isolada, pois os objetos podem surgir em regiões visíveis apenas em certos hemisférios ou em horários específicos. A coordenação global, o compartilhamento de dados em tempo real e o uso de redes de telescópios robóticos são elementos essenciais para garantir uma resposta rápida. Isso não significa apenas identificar o objeto, mas iniciar imediatamente sua caracterização espectral, fotométrica e cinemática. Quanto mais cedo essas análises forem feitas, maior será a chance de coletar dados relevantes antes que o objeto desapareça do campo de visão. Ao mesmo tempo em que lidamos com os desafios da observação, surge uma questão mais ampla. Até que ponto podemos confiar nas classificações atuais para interpretar esses novos visitantes? A distinção entre cometas e asteroides, por exemplo, baseia-se em comportamentos típicos observados em corpos que orbitam o Sol. Cometas sublimam e produzem cauda, asteroides não. No entanto, essa distinção se dissolve quando encontramos objetos como Oumuamua, que não apresenta características cometárias clássicas, mas também não se comporta como um asteroide inativo. Ele escapa às categorias, forçando a ciência a repensar os critérios classificatórios. Esse tipo de revisão já ocorreu em outros momentos da história da astronomia. Plutão, por exemplo, foi reclassificado como planeta anão, depois que sua órbita e características foram melhor compreendidas.
O mesmo pode acontecer com objetos interestelares. Talvez eles venham a constituir uma nova classe de corpos celestes, com propriedades híbridas ou únicas. Essa possibilidade exige cautela na formulação de hipóteses. A tentação de encaixar fenômenos novos em categorias antigas pode levar a erros de interpretação. É preciso estar aberto à ideia de que o universo contém formas e comportamentos que ainda não conhecemos ou compreendemos plenamente. A presença de objetos interestelares cruzando o sistema solar coloca em xeque a suposição de que o cosmos próximo à Terra é um domínio previsível e relativamente estável. Durante décadas, a astronomia observacional trabalhou com a ideia de que os corpos celestes dignos de preocupação ou de estudo pertencem a estruturas conhecidas, com órbitas identificáveis e padrões reconhecíveis. A chegada repentina de visitantes como Oumuamua e Borisov, sem aviso prévio e sem registro anterior, expõe uma limitação estrutural no modo como o céu é monitorado. Não se trata apenas de uma falha técnica, mas de um viés construído a partir de um modelo que presumiu isolamento e permanência como normas. Essa mudança de paradigma é incômoda porque obriga a aceitar que o sistema solar está mais conectado ao espaço interestelar do que se imaginava, e que essa conexão não é apenas teórica, mas prática e dinâmica. Essa constatação reorienta a discussão sobre segurança planetária. Até então, os programas de defesa planetária estavam voltados para o rastreamento de objetos com órbitas próximas à Terra, cuja previsibilidade permitia modelagem matemática de impacto com margens razoáveis de erro. Agora, com a admissão de que objetos extrasolares podem adentrar o sistema solar a qualquer momento e com trajetórias erráticas, a noção de ameaça precisa ser revista. Não há indicação concreta de que corpos como Oumuamua sejam perigosos, mas a simples possibilidade de sua ocorrência reforça a necessidade de desenvolver capacidades de rastreamento mais abrangentes, que incluam o monitoramento contínuo do espaço profundo e a interpretação de sinais anômalos em tempo real. Essa tarefa não pode mais ser entendida como algo exclusivo da astronomia, mas deve envolver setores voltados à análise de risco, à engenharia aeroespacial e à formulação de políticas públicas para a contingência planetária. Essa perspectiva funcional da ameaça também precisa ser confrontada com o potencial científico dos objetos interestelares. Em vez de apenas perigos em potencial, eles devem ser encarados como amostras espontâneas de outros sistemas estelares, portadores de informações que não podem ser obtidas por telescópios ou sondas orbitais convencionais. Se for possível interceptar um desses objetos com uma missão automatizada, mesmo que apenas para fotografias de alta resolução ou análises espectrais de proximidade, o retorno informativo pode ser extraordinário. O simples fato de que essas rochas extrasolares carregam em sua composição elementos químicos formados em outras nuvens moleculares, talvez sob outros tipos de radiação estelar, abre caminhos para o refinamento da química cósmica, da mineralogia interplanetária e até mesmo da astrobiologia. A possibilidade de que objetos como esses contenham compostos orgânicos complexos é especialmente relevante. Estudos com meteoritos que caíram na Terra, como o famoso caso de Murchison, demonstraram que moléculas orgânicas, incluindo aminoácidos, podem sobreviver ao trânsito espacial e ao impacto atmosférico. Se corpos extrasolares também contiverem essas estruturas, isso implicaria que a química pré-biótica não é uma exclusividade do sistema solar. Ela pode surgir espontaneamente em diversos contextos cósmicos, sugerindo que o surgimento da vida é, no mínimo, uma possibilidade repetível, e não um evento raro. O universo, nesse sentido, deixaria de ser um espaço de exceções para se tornar um campo estatístico de recorrências químicas com variações locais. Essa concepção muda também a relação da humanidade com o espaço exterior. Deixa de ser apenas um ambiente a ser explorado futuramente e passa a ser compreendido
como um espaço que interage ativamente com o nosso. A matéria extrasolar não é uma abstração. Ela chega até nós, atravessa o sistema solar, é detectada, às vezes capturada. Essa interação direta torna o espaço mais próximo, mais presente, mais influente e, ao mesmo tempo, mais incerto. Pois se corpos extrasolares nos visitam, também podem carregar consigo elementos desconhecidos, desde configurações físicas até potenciais bioativos. Mesmo sem necessidade de apelar para especulações como vida alienígena, basta aceitar que esses objetos podem conter compostos desconhecidos para que se reconheça a importância do monitoramento e da análise minuciosa de cada um deles. Há também um aspecto estatístico que merece atenção. A frequência com que objetos interestelares atravessam o sistema solar ainda é incerta, mas os modelos mais recentes, ajustados a partir dos 2 eventos já confirmados, indicam que pode haver dezenas de passagens por século. Isso exige um salto de escala na nossa abordagem científica. Não se trata mais de fenômenos extraordinários, mas de uma nova categoria de corpos celestes a ser incorporada às bases de dados astronômicos e às prioridades de observação. Essa frequência, se confirmada, implicará uma revisão em cadeia dos cálculos de densidade de matéria no meio interestelar, da dinâmica gravitacional de sistemas em formação, da estabilidade orbital de planetas gigantes e da probabilidade de encontros próximos com a Terra. A maneira como a comunidade científica reage a esses eventos também revela muito sobre os mecanismos internos da produção do conhecimento. Quando Oumuamua foi detectado, a reação inicial foi de cautela, seguida de um frenesi de hipóteses que foram desde teorias convencionais até especulações sobre artefatos artificiais. Esse comportamento é compreensível, mas também evidencia a tensão entre o que se espera encontrar e o que se depara empiricamente. A ciência é construída sobre o que se pode medir, mas também sobre o que se está disposto a considerar como real diante de dados incompletos. É nesse ponto que a filosofia da ciência se conecta com a astronomia. O aparecimento de objetos que não se encaixam nas classificações vigentes coloca em evidência a fragilidade de nossos sistemas conceituais e a necessidade de abertura teórica diante do novo. Esses objetos são, em última instância, incógnitas móveis. Passam rápido demais para serem compreendidos em sua totalidade, mas lentos o suficiente para deixar um rastro de dúvidas que se estendem por anos. São, de certa forma, metáforas da nossa própria ignorância em relação ao cosmos. Cada um deles é uma oportunidade singular de ampliar o campo da observação, da teoria e da interpretação. E, nesse sentido, merecem mais do que atenção técnica. Merecem engajamento público. Afinal, a compreensão do universo não é tarefa exclusiva de cientistas, mas um desafio coletivo de uma espécie que tenta compreender o ambiente em que surgiu. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a sua opinião sobre o que esses visitantes do espaço profundo representam para nós. Você acha que podem carregar indícios de vida? Ou acredita que são apenas pedras errantes no vazio? Escreve aí nos comentários e vamos conversar sobre isso. E aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para acompanhar os próximos conteúdos. A recorrência com que a humanidade tem subestimado a variabilidade e complexidade do universo é um reflexo direto da maneira como o conhecimento científico é historicamente condicionado por limitações instrumentais e por uma lógica de previsibilidade. A maior parte da cosmologia moderna é construída com base em dados de longo prazo, em padrões identificáveis e em modelos matemáticos que exigem estabilidade para fazer previsões confiáveis. A entrada em cena de objetos interestelares, com trajetórias hiperbólicas e comportamentos não convencionais, introduz variáveis que não podem ser acomodadas facilmente dentro desses modelos. Eles são, em certa medida, ruídos no sistema,
perturbações que desafiam as estruturas que foram estabelecidas com base na repetição e na regularidade. É natural que uma disciplina como a astronomia, que lida com escalas imensas de tempo e espaço, tenda a confiar em padrões. No entanto, confiar demais em padrões conhecidos pode tornar o campo vulnerável a lacunas de percepção. Objetos como Oumuamua ou Borisov não estavam previstos, e mesmo depois de detectados, seus comportamentos desafiaram o aparato classificatório existente. Esse tipo de evento deveria ser visto como um convite à revisão contínua dos pressupostos, não como anomalias a serem descartadas. A ciência cresce na medida em que aprende a lidar com o inesperado, sem recorrer imediatamente a explicações extraordinárias, mas também sem negar a legitimidade de fenômenos novos, apenas porque não se enquadram nas categorias anteriores. A trajetória de Oumuamua, por exemplo, não apenas ignorou as órbitas típicas dos corpos do Sistema Solar, como também acelerou de forma não explicável apenas pela ação gravitacional do Sol. A ausência de cauda cometária ou de emissão visível de gases não impediu que ele se comportasse de maneira compatível com um corpo que sofre aceleração impulsionada por algum tipo de sublimação. A hipótese de que sua superfície continha hidrogênio congelado, liberado gradualmente com o aquecimento solar, é uma tentativa racional de explicar o comportamento observado. Mas essa explicação, como todas as outras, depende de suposições sobre composição, estrutura e origem que não podem ser verificadas diretamente. É, portanto, uma hipótese viável, mas provisória. O objeto seguiu seu curso e se afastou rapidamente, levando consigo os dados que poderiam confirmar ou refutar qualquer teoria. A fragilidade dessa condição, em que eventos valiosos escapam da observação detalhada por simples falta de tempo, expõe um dilema para a astronomia moderna. Por um lado, há o esforço de desenvolver tecnologias de observação cada vez mais precisas, com telescópios capazes de captar variações mínimas de luz e movimento. Por outro, esses mesmos instrumentos ainda estão fortemente orientados para a observação de eventos previsíveis. O investimento na detecção do imprevisível exige uma mudança de paradigma, não apenas técnica, mas epistemológica. É necessário aceitar que parte significativa do que se pode aprender sobre o universo está nos eventos únicos, nos encontros não repetidos, nos fragmentos de informação que surgem de forma súbita e não podem ser replicados em laboratório. Esse tipo de aceitação não é trivial. Ela desafia a noção tradicional de método científico baseada na repetição e na verificação empírica recorrente. A observação de um único objeto interestelar, sem possibilidade de reaparição ou de comparação direta com outros semelhantes, parece menos robusta do que o estudo de padrões. No entanto, em um campo como a astrofísica, onde muitas vezes não há controle sobre o objeto de estudo, aprender a extrair inferências a partir de dados não replicáveis é uma habilidade essencial. Isso exige o desenvolvimento de novos modelos teóricos que possam acomodar o incerto, o raro e o não repetido como componentes legítimos do conhecimento. Esses modelos precisam, por exemplo, considerar a possibilidade de existência de categorias intermediárias entre cometas e asteroides, ou até mesmo de formas completamente novas de corpos celestes, formados sob condições físicas não representadas no nosso sistema. Um objeto como Oumuamua, que combina alta refletividade, ausência de cauda e aceleração anômala, não deveria ser interpretado como uma exceção a ser ignorada, mas como um ponto de partida para ampliar o escopo das classificações. A astronomia já passou por esse processo antes, como no caso da descoberta dos exoplanetas, que inicialmente desafiaram os modelos tradicionais de formação planetária. Muitos dos primeiros exoplanetas descobertos eram gigantes gasosos, orbitando muito próximos de suas estrelas, uma configuração inexistente no nosso sistema solar, e que, por isso, não era prevista pelos modelos vigentes. Foi necessário rever essas teorias
para acomodar a realidade observada. Com os objetos interestelares, o processo é semelhante. Sua presença exige uma reavaliação das condições de formação e ejeção de matéria em sistemas planetários. Isso inclui considerar não apenas os mecanismos de expulsão, como interações gravitacionais com planetas gigantes, mas também os contextos em que esses objetos podem preservar características únicas por longos períodos de tempo. O fato de Oumuamua ter uma superfície possivelmente metálica e altamente refletiva levanta a hipótese de que ele pode ter sido exposto a ambientes extremos, com radiação intensa ou colisões de alta energia. Já Borisov, com sua pureza espectral incomum, indica um processo de formação em uma região fria e pouco perturbada por forças gravitacionais intensas. Essas duas trajetórias de formação, embora distintas, apontam para uma mesma conclusão. Há uma diversidade de ambientes no universo capazes de gerar corpos celestes muito diferentes daqueles que conhecemos. Essa diversidade, por sua vez, tem implicações para a origem da vida. Se a química orgânica pode se desenvolver em contextos tão variados, e se há mecanismos físicos que permitem o transporte desses compostos entre sistemas estelares, então a hipótese de que a vida possa ter múltiplas origens ou múltiplas tentativas de origem ganha força. A panspermia, que durante muito tempo foi considerada uma especulação marginal, passa a ter um papel mais central no debate astrobiológico. Não porque tenha sido comprovada, mas porque se tornou compatível com o conjunto crescente de evidências observacionais. A presença de aminoácidos em meteoritos, a resistência de certos micro-organismos a condições extremas e, agora, a existência confirmada de vetores extrasolares formam um conjunto de indícios que não pode mais ser ignorado. Diante disso, a pergunta muda. Não se trata mais de saber se é possível que vida tenha se espalhado pelo cosmos por meio de detritos espaciais. Trata-se de investigar com que frequência isso pode ter ocorrido, quais os mecanismos que favorecem ou dificultam esse processo e que tipos de ambientes são mais propensos a acolher e desenvolver essas sementes da vida. Nesse ponto, a astrobiologia se cruza com a geologia planetária, com a química de superfícies, com a climatologia cósmica. O estudo de objetos interestelares torna-se, assim, uma interseção de disciplinas, um ponto de convergência entre diferentes áreas do conhecimento que até recentemente operavam de forma relativamente isolada. Para além das implicações científicas, há também um impacto social e cultural nessa nova realidade. A ideia de que fragmentos de outros sistemas solares estão nos visitando não é apenas uma curiosidade técnica. Ela tem o potencial de reconfigurar nossa noção de lugar no universo. Durante muito tempo, a Terra foi vista como um sistema fechado, depois como parte de um sistema solar relativamente isolado, e só mais recentemente como um entre bilhões de sistemas semelhantes. A constatação de que há trânsito entre esses sistemas, mesmo que em escala limitada, rompe com a imagem de isolamento. O espaço entre as estrelas não é um vácuo estático, mas um ambiente dinâmico, atravessado por matéria em movimento, por vestígios de formação, destruição e transformação. Esses vestígios, que chegam até nós na forma de objetos interestelares, são ao mesmo tempo desafios técnicos e mensagens cósmicas. Não mensagens no sentido de comunicação intencional, mas no sentido de registros materiais de histórias que não presenciamos, mas que agora temos a chance de decifrar. Cada um desses objetos é uma narrativa condensada de processos cósmicos remotos. Estudá-los é uma forma de expandir a memória do universo, de acrescentar novos capítulos a uma história que só conhecemos parcialmente. A inevitável comparação entre os objetos interestelares e os corpos celestes do próprio sistema solar evidencia contrastes que não são apenas superficiais, mas estruturais. Embora ambos sejam produtos de processos cósmicos de formação e dispersão de matéria, o contexto em que se originam,
e as condições às quais estão sujeitos ao longo de suas existências diferem significativamente. Isso não apenas produz variações em composição, forma e dinâmica, como também revela aspectos do próprio sistema solar que antes permaneciam invisíveis. A partir da análise de objetos que vêm de fora, torna-se possível reavaliar com mais precisão os parâmetros que definem o que é local. Essa redefinição não ocorre de forma simbólica ou teórica, mas concreta. A presença do estranho nos obriga a olhar novamente para o que era familiar. Os cometas de longo período, que geralmente se originam na nuvem de Oort, já trazem indícios de regiões pouco compreendidas do nosso próprio sistema. Mas mesmo eles ainda obedecem ao regime gravitacional solar, e por mais distantes que estejam, são filhos desse sistema. Os objetos interestelares rompem com essa filiação. Eles pertencem a outra história, a outro campo gravitacional, a outra série de interações que não conhecemos diretamente. O que se torna acessível com a sua chegada é uma amostra involuntária de processos que ocorrem em outras vizinhanças estelares. E isso é de um valor inestimável para quem estuda a formação planetária, a distribuição de elementos químicos no universo e as possibilidades de ambientes habitáveis em outros sistemas. Há também implicações importantes para a discussão sobre exclusividade e replicabilidade dos processos cósmicos. Se a formação de corpos gelados ricos em compostos orgânicos não é exclusiva do sistema solar, então as condições que permitiram o surgimento da vida aqui podem não ser tão únicas quanto se supunha. Isso não implica que a vida exista em todo lugar, mas que as condições prévias para sua emergência, a presença de água, carbono, estruturas moleculares complexas, podem ser comuns. A consequência imediata disso é o fortalecimento de um dos eixos mais importantes da astrobiologia, a suposição de que o universo, por sua própria escala e diversidade, deve conter múltiplas zonas de habitabilidade potencial. No entanto, mesmo essa suposição precisa ser tratada com cuidado. A extrapolação de dados obtidos a partir de poucos objetos pode levar a conclusões precipitadas. O universo é vasto demais para que uma amostra de 2 ou 3 objetos interestelares permita generalizações sólidas. A ciência, nesse ponto, precisa manter o equilíbrio entre abertura ao novo e rigor na inferência. Cada novo corpo vindo de fora é uma oportunidade, mas também uma advertência. Há mais que não sabemos do que o contrário. E é justamente essa condição, a consciência da ignorância informada, que torna o estudo dos objetos interestelares uma fronteira tão potente do conhecimento atual. Essa ignorância não é passiva, mas operacional. Ela dirige o olhar científico, determina os investimentos em instrumentação e estrutura os esforços de cooperação entre instituições. O que sabemos é que há objetos cruzando nosso sistema solar com frequência suficiente para merecer atenção sistemática. O que ainda não sabemos é quantos são, de onde vêm exatamente, que tipo de variabilidade apresentam e como podem estar relacionados à dinâmica da Via Láctea como um todo. Modelos estatísticos baseados na densidade esperada de matéria interestelar e na velocidade média desses corpos sugerem que há milhares de objetos semelhantes a Oumuamua perambulando pela galáxia em qualquer momento. A maioria passará despercebida, mas uma fração cruzará o caminho do sistema solar. Estabelecer uma taxonomia desses visitantes é um passo necessário. Assim como classificamos asteroides em tipos C, S, M e cometas de curto ou longo período, será preciso desenvolver uma categorização dos corpos interestelares. Essa taxonomia não será baseada apenas na composição química ou no comportamento dinâmico, mas também em fatores como origem provável, tempo de permanência no sistema solar, grau de interação com a luz solar e resposta térmica. Com o tempo, essa classificação pode ajudar a distinguir entre diferentes populações
de objetos extrasolares, talvez até permitindo inferir quais tipos de sistemas estelares são mais propensos a ejetar fragmentos com determinadas características. Essa abordagem implicaria, por exemplo, identificar se os objetos que apresentam alta reflectividade metálica tendem a vir de regiões mais internas de seus sistemas natais, onde a temperatura e a pressão podem produzir compostos distintos daqueles encontrados nas zonas mais externas. Da mesma forma, a presença de compostos voláteis em alta concentração pode indicar uma origem em regiões frias e distantes, semelhantes ao cinturão de Kuiper. Se essa análise for cruzada com dados espectroscópicos de exoplanetas e discos protoplanetários observados por telescópios como o James Webb, será possível começar a construir um mapa comparativo das dinâmicas de formação e dispersão de matéria em escala galáctica. Isso não é apenas uma ambição científica, mas uma necessidade estratégica. Compreender de onde vêm esses corpos, que propriedades apresentam e como interagem com os ambientes por onde passam, pode ter implicações práticas, inclusive para a exploração espacial futura. Há propostas que consideram a possibilidade de capturar um objeto interestelar em movimento e utilizá-lo como base para estudo, ou mesmo para a extração de recursos. Embora essas ideias estejam, por ora, no campo da engenharia especulativa, elas indicam que o campo não é apenas teórico. Há um potencial prático que poderá ser explorado em um futuro não muito distante, especialmente se a detecção desses corpos se tornar mais frequente e previsível. A percepção pública sobre esses eventos também desempenha um papel importante. A chegada de Oumuamua, por exemplo, gerou grande interesse na mídia, muito disso impulsionado pela aparência incomum do objeto e pela ausência de explicações conclusivas. Em um ambiente saturado por informações e por narrativas de ficção científica, é natural que a imaginação popular recorra à possibilidade de contato com formas de vida inteligente. Embora essa não seja a linha mais sólida do ponto de vista científico, ela não deve ser descartada como um fenômeno social relevante. A forma como interpretamos os sinais do cosmos diz tanto sobre o universo quanto sobre nós mesmos. O interesse coletivo, mesmo quando carregado de fantasia, pode ser um motor legítimo para o avanço do conhecimento, desde que orientado com critérios de investigação rigorosa. Nesse contexto, a comunicação científica assume papel essencial. É preciso traduzir a complexidade desses fenômenos para um público não especializado sem sacrificar a precisão. Isso envolve explicar por que objetos como Oumuamua são importantes, quais são os desafios para estudá-los e o que está em jogo na sua análise. Também exige deixar claro que ciência e especulação não são opostos, mas etapas distintas do processo de conhecimento. A especulação responsável, informada pelos dados disponíveis e submetida a escrutínio crítico, é parte legítima do avanço científico. O problema surge quando a especulação se transforma em certeza antes de tempo, ou quando ignora os limites do que pode ser afirmado com base nos dados. É nesse equilíbrio entre curiosidade e rigor, entre imaginação e método, que a ciência dos objetos interestelares deve se desenvolver. Eles são, ao mesmo tempo, vestígios de histórias cósmicas longínquas e peças ativas na construção do nosso saber. São rastros de sistemas estelares que talvez nunca venhamos a observar diretamente, mas cujos fragmentos chegam até nós, silenciosos, atravessando o espaço com precisão impassível. Reconhecê-los como tal é o primeiro passo para tratá-los com a atenção e o respeito epistemológico que merecem. E agora, eu quero saber de você. Como esses visitantes transformam sua visão do universo? O que você acha que ainda poderemos descobrir com a chegada de novos objetos como esses? Deixe sua reflexão nos comentários. Ela pode ajudar a expandir essa conversa para outras pessoas. E, como sempre, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações
para continuar acompanhando conteúdos que exploram as fronteiras do desconhecido.